Olá pessoal, estamos de volta no nosso segundo vídeo dessa série, onde nós falamos sobre a primeira coisa que tem afetado pessoas, chamados e vocacionados, e eu falei um pouco no nosso primeiro vídeo sobre frustração, os efeitos da frustração. E sabe, falar um pouco sobre isso é um pouco também de testemunho, é um pouco de compartilhar aquilo que a gente, ao longo do tempo, é inevitável que você não viva algumas coisas ligadas à frustração. Frustração com pessoas, frustração com algumas ideias, frustrações com lugares, enfim, são as mais variadas frustrações. E uma coisa que me chamou a atenção, depois que eu gravei o primeiro vídeo, se você for lá, se você não assistiu, vai lá, assiste, para você acompanhar aí um pouco do que a gente está falando. Mas se você não assistiu, preste atenção. A gente fala muito da pessoa que se torna uma vítima da frustração. Mas o que eu quero, antes da gente começar aqui a discorrer a continuidade, é que muitas pessoas têm se frustrado nesse tempo porque ouviram um não de Deus. Ouviram um não, sabe, de alguém que Deus colocou exatamente no seu caminho para te paralisar, porque a gente pode ser frustrado também quando algumas das nossas ideias, algumas das nossas vontades, elas não estão alinhadas com as vontades de Deus. Por que não dizer, e eu conheço algumas pessoas que hoje têm estado frustradas com Deus. Frustradas com Deus por quê? Porque atribui a Ele que seus sonhos não foram realizados, mas Deus prometeu. Ah, mas Deus falou. Ah, mas por que Deus deixou isso acontecer comigo? Entenda, existe uma coisa que é a vontade soberana de Deus. E muitas das vezes a gente vai botando tanta pressão para Deus acerca da nossa vontade, a gente vai tentando entubar Deus das vontades que a gente quer realizar, que a gente quer ver realizada em nossas vidas, que quando Deus ele nos freia, quando Deus nos paralisa, quando Deus nos sacode para poder nos colocar exatamente no lugar certo, a gente sente esse abalo e a gente vai se sentir frustrado. Muitas das vezes Deus usa até pessoas para poder provocar essa frustração, talvez como a única coisa possível para te parar. Mas não é para te parar e te colocar num estado de desistente, mas é parar e te colocar num estado de alinhado, de direcionado e de, com certeza, aquele estado onde você vai ver tudo fluir, porque o lugar onde você está, que é o lugar da obediência, tudo flui. Uma coisa que eu falei no nosso vídeo anterior foi sobre o texto de não estar andando sozinho. Gálatas 6:2. E eu queria que você pensasse comigo como isso pode ser possível se você estiver sozinho. A palavra fala que devemos levar as cargas uns dos outros. E muitas das vezes, quando a gente se frustra, a gente tem a capacidade de se deslocar de alguns ambientes. E aí essas cargas que antes eram divididas, agora elas se tornam muito pesadas. Elas se tornam, sabe, exaustivas. Elas se tornam, sabe, profundamente quase impossíveis de serem carregadas. Isso porque Jesus ele nos criou para viver em comunidade, para viver em comunhão. Como corpo de Cristo que somos, precisamos dessa integração. E essa integração não tem a ver com quantas vezes você participou de uma reunião, o quanto você está envolvido numa atividade, mas o quanto você pertence a um organismo vivo que é o corpo de Cristo. Então, um dos efeitos, a frustração, eu separei aqui, ela é a causadora de um isolamento, produzindo um afastamento físico, emocional, social, impondo sentimentos sobre nós que nos condiciona a ficar raivosos. Uma pessoa frustrada, ela tem uma capacidade de se tornar crítica ao extremo. Ela tudo critica. Ela agora não, ela tudo critica, na maioria das vezes se sente vítima de tudo e de todos. Ela cria uma capacidade de argumentar e ficar muito na defensiva, uma defensiva ao extremo. Enfim, são várias
várias condições em que, quando o impacto da frustração chega, a gente acaba, sem perceber, desenvolvendo. Uma coisa que eu quero fechar com você é que isso não pode fazer parte da sua vida. O projeto que Jesus tem, sabe, não é ajeitar você. E se for preciso, Jeremias 18 fala que o oleiro desceu, pegou o vaso e o quebrou, fazendo ele novo, né? Fazendo ele de novo, fazendo ele novo. Depois de ter quebrado, ele refez o vaso. Eu compartilhava hoje com um casal e a minha conclusão ao ler esse versículo tão conhecido, depois de algum tempo, é que não tem a ver sobre quebrar só para fazer de novo, pura e simplesmente. É porque às vezes quebrar o vaso é a única maneira que Jesus tem de acessar coisas tão cravadas no nosso interior. Literalmente quebrar para que ele pudesse acessar o interior e raspar algumas coisas que ficaram encrostadas e que modificaram a nossa identidade, modificaram o nosso chamado. Por que não dizer que uma pessoa frustrada é uma pessoa que paralisou seu chamado e talvez se enfiou em fazer outra coisa? Eu não estou falando aqui só de segmento religioso. Eu estou falando aqui de você que acabou entrando numa profissão, entrando num tipo de trabalho, foi fazer alguma coisa. Uma pessoa frustrada, eu conheço pessoas frustradas numa relação que viveram, que não deu certo, que foram machucadas e foram feridas e que se envolveram em outras relações de casamento e que foram que acabou se tornando uma grande tragédia. O que eu quero resumir é que a frustração pode te colocar em lugares perigosos, lugares bem distantes dos lugares aonde o Senhor quer que você viva a plenitude da vida que Ele tem para você. Eu quero te convidar, a gente está nessa série, nesse vídeo, e o nosso próximo vídeo vai falar um pouco mais. Eu quero avançar o assunto com você, e eu creio, de verdade, assim como eu tenho vivido uma história de restauração, de recuperação, assim como eu tenho podido compartilhar com você, não uma coisa que está escrita num livro, mas uma coisa que está escrito aqui na carne, nos sentimentos do Juan, da Zelinha, né? Compartilhar com você não aquilo que é só uma oratória, mas compartilhar com você aquilo que é uma vida, um testemunho para inspirar você a viver coisas novas a partir do renovo do Senhor. Sabe, ao começar 2021, uma palavra de Deus foi muito forte para mim e é como se fosse um texto áureo para você que é das antigas aí. Lamentações de Jeremias 5, 21 fala assim: Senhor, restaura-nos para Ti, para que voltemos. Renova os nossos dias como de antigamente. Eu creio muito nessa palavra e eu quero que você creia comigo, porque ainda tem muita coisa para a gente viver, ainda tem muita coisa para a gente fazer, ainda tem muita coisa para a gente experimentar, e frustração nenhuma vai paralisar aquele ou aquela que deixarem o Senhor restaurar, deixarem o Senhor renovar. Se você crê assim, diga amém, e a gente vai se encontrar no próximo vídeo para continuar falando e vivenciando esse caminho de restauração e libertação no nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe.